Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Na mesma esperança no nosso Deus, Criador, Redentor e Animador das nossas vidas. E nesse tempo mais difícil em que vivemos, devemos dizer que Ele também é Consolador. Jesus Cristo disse que Ele iria enviar para nós o Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Consolador querido. Na sexta-feira passada não tivemos a nossa live porque estávamos fazendo uma pregação aqui na comunidade em Passo Fundo. Então, na medida em que nós temos cultos presenciais, dentro dos protocolos das autoridades de saúde e com todos os cuidados de cada um de nós, vamos ir visitando as comunidades para ir também de uma forma um pouco mais próxima, falando de Bíblia, espiritualidade e saúde. Nós prometemos que iríamos falar sobre a resposta de Deus para Jó. Vocês se lembram disso, né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Jó 13, né? O que o Jó falou lá? Ele disse: eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês, eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Então, só para lembrar, né? Jó e 3 amigos dele discutem sobre por que sofrimentos do ser humano, sofrimentos terríveis, né? Jó teve diversos aspectos do sofrimento humano: o luto, a perda de filhos, a pobreza, a situação de falência financeira, e a doença, ele ficou bastante doente. Então, nesse texto apresenta esses 3 aspectos da vida do ser humano. Parece que Jó é a nossa realidade hoje, né? Problemas financeiros. Tem algumas estatísticas que dizem que somos 60 milhões de pessoas que vivem o que se diz de abaixo da linha da miséria ou muito próximo disso no Brasil. E a doença não precisa nem se falar, nós acompanhamos todo dia da pandemia e as outras enfermidades que continuam na vida das pessoas. E o luto, né? Quantas pessoas enlutadas em função da pandemia e em função de outras situações, né? No capítulo 32, por exemplo, o Jó fala: tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar. Os argumentos dos amigos de Jó, eles já não são mais suficientes. Eles já não convencem Jó, porque os amigos de Jó têm um pensamento que existia na época, e eles representam esse pensamento de que o sofrimento é castigo de Deus, é a forma que Deus tem de purificar injustiças, maldades e pecados. E Jó não está muito convencido desta ideia dos amigos dele, e chega um momento que já não tem mais muito o que dialogar, porque os argumentos começam a se repetir e Jó quer falar com Deus. Antes disso,
Vou lembrar os amigos, as amigas, mais uma vez, deste livro. Nas outras lives vamos começar a falar de outros livros, tá? Então, se você gosta de ler ou se você não gosta, é uma boa forma de começar a gostar. Esse livro se chama Cura e Fé, Merecimento ou Dádiva de Deus. Neste livro se fala muito sobre isso que estamos desenvolvendo nas lives de sexta-feira a partir da leitura de Jó. Cura e Fé, Merecimento e Dádiva de Deus, livro de Ingo Wulfhorst, com a participação de alguns biblistas do Antigo e do Novo Testamento. Você pode adquirir esse livro junto às livrarias da editora Sinodal. A paróquia em Passo Fundo representa a editora Sinodal nesta região. Pode também procurar o site da editora e comprar diretamente. Vale a pena o investimento. Vou pegar a Bíblia na versão do Almeida, antes eu li na versão da linguagem de hoje. E vamos então ao prometido. Depois de muito discutir, então, de repente, Deus atende, segundo o texto, o desejo de Jó. E aqui diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escreve os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, aí parece que Deus também não está muito contente com algumas falas de Jó. É importante, eu acho, que fazer um parênteses. O livro de Jó, ele ensina muito para o ser humano quando se trata de conversar, quando se trata de dialogar sobre ideias e posicionamentos diferentes. Então, ali está muito bem claro, os três amigos de Jó fazem longos discursos e Jó, até um certo ponto, ouve. Depois que todos os argumentos dos amigos começam a ser repetidos, ele acha uma perda de tempo continuar conversando, porque não se convenceu dos argumentos dele. E Jó continuou com os seus, também expôs os seus. Não é necessário atirar pedra, destruir ou desejar o mal para quem pensa diferente. É verdade que a partir do pensamento de uma pessoa, é os caminhos que a pessoa vai escolher. Jó estava tentando escolher um outro caminho de vida, um outro sentido, diante do seu profundo sofrer. Ele não se convencia que Deus o estava castigando com todo este sofrimento. Ele não aceitava que a origem do sofrimento seja a escola de Deus para livrar as pessoas dos pecados, a escola de Deus para ensinar o caminho correto pelo qual as pessoas devem andar. Então Deus vem e fala para Jó, e parece que Deus, apesar de algumas coisas, também não concorda de Jó. Então parece que nem os amigos de Jó e nem Jó estavam completamente certos nas suas posições. E nesse sentido, esse livro nos ensina muito. Quando discutimos, quando conversamos, quando dialogamos questões tão profundas e tão importantes e tão complexas da vida, eu acho que nós temos que sempre reservar um espaço para dizer, olha, para pensar de que as ideias da gente não estão todas certas. Pode ser que alguns aspectos sejam o certo. De repente, alguns aspectos seja o errado. E outros aspectos podem ser tanto a minha ideia quanto a ideia do outro.
Uma pessoa cristã, quando vai debater com alguém, ela precisa ter este posicionamento. Olha, eu tenho minhas ideias, estou convencido disso, eu penso dessa forma, mas não é 100% garantido que eu estou 100% certo, né? Eu posso estar também equivocado, e é isso que de repente Deus está querendo dizer em primeiro lugar para Jó. Olha, você está achando que você é o mais sábio da história ou da face da terra? Aí Deus começa um discurso para Jó. Aí é longo esse discurso de Deus, mas Deus aqui, de uma forma muito especial, Deus fala das coisas da natureza, da grandiosidade da natureza, e que Jó não precisa duvidar do poder e da capacidade e da sabedoria de Deus, porque Ele fez os céus e a terra. Ele possibilitou que as questões todas da natureza funcionassem, né? Ele cita o gelo das montanhas, ele cita animais, como é que os animais podem nascer, viver, se desenvolver. Então, bem interessante o capítulo 38, onde Deus usa muito a natureza. Não há sabedoria maior do que a própria natureza, e Jó então diz a Deus, então para Jó, ele não tem essa capacidade, essa sabedoria de entender a natureza. Bem verdade que hoje em dia, através do conhecimento científico, nós já conhecemos muito da natureza que não se conhecia na época, mas sempre tem aspectos da natureza que não conhecemos, né? Mas isso é um outro assunto. E aí Deus vai continuando, etc e tal, né? E vai falando e critica Jó sobre alguns questionamentos sobre a justiça de Deus, mas em nenhum momento Deus está dizendo nesse texto, nessa conversa que ele tem com Jó, de que o sofrimento dele é um castigo de Deus, né? Ele fala aí muito da natureza. É um pouco decepcionante se a gente levantar essa pergunta assim, mas qual é a resposta? Por que a gente sofre? Por que tem que sofrer tanto? Por que tem famílias, pessoas que passam por tão profundos sofrimentos de diversas origens, assim, do ponto de vista aqui, né, doença, questão financeira, trabalho, emprego, acidente, doença, morte, né, e essas coisas. E parece que Deus não dá uma resposta que a gente poderia dizer é por causa disto, é por causa disso. Não tem uma resposta tão clara, né? Então, muitos estudiosos de Jó, eles dizem que este é um livro de sabedoria, certo? E a sabedoria é exatamente o que Deus quer dizer para Jó, a sabedoria bíblica. É diferente do que inteligência, né? Estamos falando da sabedoria do ponto de vista bíblico. A sabedoria do ponto de vista da espiritualidade envolve uma atitude de humildade. Qual é? A de chegar à conclusão que tem coisas e aspectos da vida para as quais não temos respostas do tipo 1 mais 1 é 2. Na ciência matemática, 1 mais 1 é 2. Mas na ciência do sentido da vida, não tem esta equação. A vida não é exatamente uma equação exata. Não se tem respostas exatas. Então, Deus não responde para Jó
a maior pergunta que está em discussão. Por que a gente tem que sofrer? Se nós lermos todo o Novo Testamento, vamos chegar na mesma situação. Deus em Cristo não responde com exatidão por que sofremos. Bem pelo contrário, Deus em Cristo se fez presente assumindo o sofrimento e as dores que existem neste mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não se tem uma resposta tão clara. Evidentemente, se lermos os profetas, por exemplo, se lermos outros livros, ou mesmo textos do Antigo e do Novo Testamento, vamos ver que sim. E em alguns discursos dos amigos de Jó está isso presente, e isto é verdadeiro, que muito sofrimento nós mesmos causamos, muitos sofrimentos que poderiam ser evitados, nós somos responsáveis. Quando nós, por exemplo, assumimos altos riscos sem necessidade, né? Ou quando poderíamos evitar questões que não evitamos, ou quando potencializamos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sofrimentos. Isso a Bíblia chama de pecado. Evidentemente que o pecado traz sofrimento, mas ele não é o castigo de Deus, porque em Cristo Deus quer perdoar nossos pecados de forma graciosa, não através do sofrimento. Vocês percebem? Jesus Cristo trouxe uma resposta no sentido que nós já vamos ver aqui, que a doença, o sofrimento, de fato, não é a forma que Deus tem para castigar. O sofrimento causado pelo nosso pecado, ele é, vamos dizer, o salário do pecado. A Bíblia lá fala, o salário do pecado é a morte. Significa, se eu faço uma coisa errada, é lógico que isso vai acarretar em resultados. Nesse sentido é que a Bíblia também fala, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quer dizer, se eu vou ofender alguém, querendo ou não querendo, vou causar, meu pecado, vai causar sofrimento na outra pessoa. Quer dizer, isso sim, tem muitos sofrimentos que está ao nosso alcance evitar. Então, é importante que a gente se dê conta desse tipo de situação. Bom, então Deus não dá uma resposta à altura que Jó gostaria, mas depois de Deus falar, vocês podem ler Jó 38 e 39. Leiam esses dois capítulos, leiam todo o livro para ver se o que eu estou falando também é certo, confere, não confere. Vocês podem também pensar diferente. O que eu falo também são só formas de ajudar as pessoas a irem entendendo, mas cada um de vocês deve por si mesmo procurar, ler, estudar, aprofundar e desenvolver o seu jeito de entendendo e sempre sob oração. Então lá no capítulo 40, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Essa foi a resposta de Jó para Deus, né? Já falei demais, já disse, mas veja, voltando lá numas lives bem no início, a gente falou da importância de a pessoa às vezes ficar chateada, ficar braba, até ficar revoltada diante da situação
como o Jó ficou. Se a gente não se revolta diante de uma situação, a gente nunca vai mudar a situação. Você tem duas atitudes: se revoltar ou ser indiferente, ou ser pacífico, passivo, né? E Jó não foi passivo, né? Pacífico sim, mas não passivo. Revoltar no bom sentido. Revoltar não é sair por aí com violência, agredindo pessoas, etc. Mas dizer, olha, não estou contente com essa situação, isso, eu estou em dúvida, estou chateado, eu estou triste, expressar isso, pôr isso para fora. Nós lemos aqui hoje, né, num dos textos, relembrando, Jó falou, se eu não falar, eu vou estourar. E muitas pessoas deixam a situação chegar nesse ponto. Ao invés de falar, elas estouram. E daí muitas vezes acontece o pecado da violência, né? Então, e Deus escutou a pessoa. Deus escutou, né? E depois Deus então respondeu. Então, se você quer que Deus te responda, cedo ou mais tarde, alguma situação, você tem que falar. Você precisa se expressar. A eficácia da oração está muito centrada em que você tenha a oportunidade de se expressar e de falar tudo o que você sente. Isso é a cura, né? A cura, Deus nos cura através da audição. Muito bem. E depois Deus então novamente começou a falar e novamente vai lembrar de todos os feitos de Deus, as maravilhas, a capacidade, muitas coisas da natureza e como que as coisas giram aqui no mundo, principalmente essas questões naturais. A presença, a grandiosidade de Deus está ali colocada. Mas um pouquinho mais adiante, vai indo, aí tem a confissão de Jó, né? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Era uma forma que os antigos tinham de se deitar no pó e na cinza com panos de estopa. Era um ritual de demonstração de arrependimento de pecados. Então, mais uma vez aqui está claro que a doença, o sofrimento não é castigo de Deus, não é porque estamos doentes ou temos sofrimento que Deus deixou de ser Deus. É isso que está querendo dizer aqui, que Deus deixou de ter criado os céus e a terra, que Deus deixou de nos dar a vida ou a oportunidade da vida. Então, essas questões elas estão presentes aqui, né? Dizer assim, Deus não está presente, Deus está ausente, esse sentimento que a gente tem quando sofre. Não, Deus também está presente no sofrimento das pessoas. Gostaríamos que não fosse assim, né? Gostaríamos, para o nosso sentimento humano, que não tivéssemos problemas e que não tivéssemos sofrimentos. Bom, a sabedoria bíblica então nos mostra que não dá para fugir de todos os problemas, de todos os sofrimentos. Dá para amenizar através do amor, do cuidado, e dá para evitar potencializar ou promover sofrimento nas pessoas. Isso sim podemos fazer, e muito mais que podemos, devemos, né? Agora, para concluir, precisamos também ver que Deus não poupou a crítica aos amigos de Jó. Então, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu
contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá vendo? Então ali fica muito bem claro que os argumentos dessas pessoas, dos amigos, acho que na história aqui os amigos não deixaram de ser amigos, tinham ideias diferentes, pensamentos diferentes, em nenhum momento está sendo dito que são inimigos, porque pensam, mas completamente diferente, apontam caminhos diferentes, e Deus então tem repreensão para Jó e tem uma repreensão para esses amigos, dizendo que o que eles estavam ensinando não era a verdade. O que eles estavam ensinando não era a verdade sobre Deus. Deus não usa, assim que eu entendo. O que eles estavam ensinando era que Deus castiga as coisas e por isso que doença, sofrimento, etc e tal, é castigo ou é a forma que Deus tem de ensinar a sua vontade, né? De repreender. Era isso que eles estavam dizendo e sempre argumentando. E Deus está dizendo, o que vocês tentaram ensinar para Jó não é verdade. E aí Deus diz lá para eles fazer um ritual lá de sacrifício que tinha no Antigo Testamento como forma de ter os seus pecados purificados dentro da religiosidade judaica antiga. Então, como forma de dizer, olha, vocês são pecadores. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que temos que pedir a Deus sabedoria para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. E Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, vai nos dar força e sabedoria e humildade para enfrentá-las. E Ele vai nos ensinar, através do seu Santo Espírito, também no tempo de Pentecostes, que Ele vai nos conceder os dons necessários para enfrentar as questões da vida. E Ele vai nos ajudar a servir uns aos outros, com pão, com várias questões materiais que as pessoas precisam. Ele vai nos ensinar a trabalhar para termos um mundo onde as pessoas vivam em justiça e paz. Vamos dizer, essa é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É construir famílias, comunidades, onde tenha justiça e paz. Não dá para se imaginar um lugar onde impera a injustiça e que esse lugar tenha paz. Não, a Bíblia fala de shalom. Shalom é justiça e paz. Uma sem a outra não fica em pé. Então, isso é do livro de Jó que eu tinha para falar para vocês. Na próxima sexta-feira vamos começar um novo assunto. E vocês podem sugerir novos assuntos para que a gente trate nas nossas lives de sexta-feira. E convida outras pessoas, compartilha, avisa as pessoas que nós temos esse programa e que esse programa contribui para o bom pensar sobre a vida e a fé. Eu oro todos os dias para que vençamos essa pandemia e creio que vamos vencê-la, mas lá bem no início das minhas lives, se vocês procurarem, eu fiz uma análise, olhando ao redor e vendo o que estava acontecendo conosco. Eu havia dado um prognóstico que nós iríamos chegar numa situação muito parecida com a que nós estamos agora. Não é adivinhação, é só olhar a realidade, olhar como as pessoas se relacionam, olhar como as coisas se desenvolvem. Não é uma crítica a esse e aquele, bem pelo contrário, mas a gente precisa olhar a realidade e entender a realidade. Então, vamos dizer, é muito importante para a pessoa cristã. Mas eu creio também que a partir de setembro, outubro, novembro, nós devemos nos manter com cuidados muito fortes até lá,
realmente quem não precisa estar indo no meio de muita gente, não vai, não potencializa os riscos sem necessidade. É difícil, mas Deus nos dá um dom muito importante que serve para todas as épocas e todos os tempos. O dom da paciência. Nós temos que ter paciência. Ninguém vive sem paciência. É um dom espiritual muito importante para esse momento. Então, eu creio que então, setembro, outubro, novembro, nós vamos estar numa situação bem melhor. Mas para isso, nós temos que continuar tomando todos os cuidados que está no alcance individual de cada um. Não adianta ficar falando desse governo, daquele governo, do outro governo, se cada um individualmente não faz a sua parte. Nós temos que dar o testemunho. O testemunho, é para isso que nós somos chamados, o testemunho. E quero então saudar todos vocês que participaram hoje da live aqui. Já não vai dar mais tempo para falar o nome de todos vocês, mas fica registrado na live o nome de todos vocês que nos acompanham, né? E que a paz seja com vocês, um bem-aventurado final de semana para todos e todas vocês. Tá? Amém. Até na próxima sexta-feira, ou quando vocês quiserem ligar e conversar, também estamos à disposição. O número está aí na página da Pastoral do Cuidado. Atingimos esta semana 1000 seguidoras e seguidores. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
me satisfaz.